para a publicação do Catecismo da Igreja Católica. Note que as referências históricas e atuais batem exatamente com a descrição profética. Seria isto uma coincidência? Apenas tenha em mente que o primeiro Papa do qual se tem registro verídico na história é Inocêncio. Isso data do século IV depois de Cristo. Mas 300 anos antes, aproximadamente, a revelação já tinha sido dada a João com relação a quais seriam as características da igreja que se levantaria. A igreja que apostataria da verdade dada aos apóstolos. Vamos colocar aqui mais algumas características que são dadas na profecia e que podemos confirmar também através da história. Agora, ainda neste livro, o 8º, se você tem, pode abrir em casa e acompanhar a leitura. Nós vamos ler agora as páginas 19 e 20 do livro o 8º. Mas tenha em mente que o texto bíblico afirma estar a prostituta vestida de ouro e pedras preciosas. Vamos ler o texto. O culto à Senhora de Fátima, que havia sofrido um tremendo baque após o suicídio de Hitler, precisava ser reavivado. Em outubro de 1945, o Vaticano ordenou que fossem organizadas enormes peregrinações até o Santuário de Fátima. Em 1946, a Senhora de Fátima foi solenemente coroada diante de 500 mil de peregrinos. A coroa, pesando 1.200 gramas, era de ouro maciço com 13 pérolas, 1.250 pedras preciosas e 1.400 diamantes. Enquanto muitos morrem de fome na África, uma santa é coroada com uma coroa valendo, quem sabe, milhões de dólares. Aqui temos mais uma confirmação de que a prostituta de Apocalipse 17 confere com uma igreja. E veja que não se trata de forçar a profecia. Meramente lendo os registros históricos, a única conclusão a qual se pode chegar é que a prostituta corresponde à Igreja Católica Apostólica Romana. E falamos isso não para ofender a você caso você seja católico. Nós respeitamos todas as pessoas e respeitamos os seus pensamentos. Agora, se você estivesse aqui no nosso lugar, com o propósito, diante de Deus, de revelar a palavra como ela é, não haveria como dizer diferente. E por essa razão, amigo telespectador, temos que ser francos com você. Acompanhe o programa até o final, porque aqui está sendo dita a verdade e sem rodeios. E como Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Voltando a Apocalipse 17, vamos ler novamente o verso 3. Elevou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A besta de Apocalipse 17 é o símbolo que precisamos revelar agora. A mulher está assentada sobre esta besta. A mulher, já vimos, ser a Igreja Católica Apostólica Romana. E o que dizer da besta? A Bíblia deve revelar. E de fato o faz. Se nós seguimos com a leitura, no verso 7, nós encontramos o relato da disposição do anjo para revelar o símbolo da besta. Acompanhe o texto. E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta aqui atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Ou seja, não será necessário tanto esforço mental assim. O próprio anjo vai revelar, em linhas claras, o significado da besta. Basta ler a descrição e teremos o entendimento. Vamos seguir então com a leitura. Verso 8. E a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo,
e irá à perdição. Verso 9. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. O anjo, revelando o tema da besta, ele fala que as 7 cabeças da besta, elas correspondem a 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. E a história, sem sombra de dúvidas, nos confirma qual é este lugar. Qual é a cidade conhecida como Cidade dos 7 Montes, onde a Igreja Católica está sediada ou assentada. No livro O Oitavo, aqui na página 30, nós encontramos uma fonte que é colocada no livro, a qual nos confirma. Roma, a cidade das 7 colinas. Fonte L'Empire Romain, página 9. Outro texto diz: Roma espalha-se pelas margens do rio Tibre, compreendendo o seu centro histórico com as suas 7 colinas, e menciona Palatino, Aventino, Campidoglio, Quirinale, Viminale, Esquilino e Célio. Fonte Enciclopédia Livre. Aqui nós temos a confirmação. A cidade dos 7 montes é Roma. A besta, ela está em Roma. Ela corresponde, portanto, ao poder que lá está, o papado. E o Apocalipse nos dá mais referências que nos confirmam este entendimento. Vamos ler o texto de Apocalipse capítulo 13, nos versos 4 e 7. Acompanhe a leitura. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? E falando sobre a besta, no verso 7, lemos: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. O verso 7 nos mostra ser a besta um poder religioso perseguidor. Pelejava contra os santos e os vencia. Mas, à sua vez, também era um poder político. Porque o verso diz, foi-lhe dada autoridade sobre nações. O papado medieval era aquele que correspondia a estas características. Nós queremos passar para você aqui mais uma referência, também do livro O Oitavo, a qual mostra para nós esta realidade tendo ocorrido na época do papado medieval. Página 31 diz assim: numa época em que o poder religioso se confundia com o poder real, o Papa Gregório IX, em 20 de abril de 1233, editou 2 bulas que marcam o reinício da Inquisição. Nos séculos seguintes, ela julgou, absolveu ou condenou e entregou ao Estado vários de seus inimigos propagadores de heresias. O poder religioso se confundia com o poder de Estado. É exatamente esta a característica demonstrada no texto de Apocalipse, capítulo 13, o qual nós recém lemos. Portanto, fica confirmado ser a besta o papado. E as 7 cabeças da besta, num primeiro entendimento, como o próprio anjo falou, são as 7 colinas de Roma. Elas nos mostram a posição geográfica onde a besta fica situada. Mas o anjo avança na explicação. E ele diz terem as cabeças também um outro significado. Acompanhe a leitura do verso 9. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram e 1 existe. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. As 7 cabeças são também 7 reis. Qual é a cabeça do papado ou do Vaticano? Qual é o cabeça visível? Só há um, o Papa. As 7 cabeças são, portanto, 7 papas.
e não se trata de forçar a profecia. Trata-se apenas de entendê-la da forma correta. Não há como entender de outra forma. Agora, já houveram mais de 200 papas na história. Quais deles corresponderiam às cabeças da besta? A profecia diz, são 7 reis. A palavra reis é importante. Em profecia bíblica, e mormente no Apocalipse, é muito importante darmos atenção a cada palavra. Deus não escreve nada por acaso. Tudo tem uma razão. O fato de estar escrito reis é porque os papas considerados na besta como cabeças dela são papas que teriam sim o título de reis. Agora, desde a fundação desta igreja, a Igreja Católica, há séculos atrás, os papas eram meramente líderes religiosos. Ainda quando tinham autoridade sobre reis, eles não eram eles mesmos reis. Para que alguém seja rei, necessário é que governe sobre um país. A Igreja Católica nunca foi um país. Isso até 1929. Neste ano, houve um tratado com Benito Mussolini, o ditador italiano, no qual foi concedida uma área de terra para a Igreja Católica e ali foi estabelecido o que hoje é conhecido como Estado Independente do Vaticano. Um país com regime de governo monárquico, do qual o Papa é o rei. Aqui no livro O Oitavo, nós temos uma referência histórica que comprova isso, e foi feita mesmo uma consulta ao Vaticano que confirmou a informação. Nós vamos ler aqui a consulta feita à representante do Vaticano no Brasil. Página 33. Sou estudante do Brasil e estou participando de um trabalho de conteúdo histórico onde necessito saber o ano em que o Papa recebeu o título de soberano do Estado